Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg para mais uma aula de história do oitavo ano, tá bom? Esse conteúdo vai cair na nossa prova da segunda unidade, é o capítulo 7, a independência da América Portuguesa. Trabalhamos a independência da América Espanhola, Hispânica. Agora vamos falar da América Portuguesa, especificamente esse caso, obviamente, é o país que hoje chamamos de Brasil, tá bom? Está se referindo ao território que hoje chamamos de Brasil. Tem aspectos parecidos sobre o processo de independência da América Portuguesa e o da América Espanhola. Tem, mas foram distintos. Ou, distintos não, perdão, mas foram diferentes a forma de como se tornaram independentes. O que há de semelhante é que eles foram influenciados por descontentamentos coloniais, pelas guerras napoleônicas, pelos princípios iluministas e liberais e pela ascensão da Inglaterra como potência industrial que estava ganhando o mercado internacional e ao mesmo tempo influenciando a economia de diversas colônias através de venda de mercadorias e por aí vai. A América Portuguesa, pessoal, contudo, a transferência da família real para a colônia agregou ao processo algumas características particulares bem diferentes do que foi na América Hispânica. Quando portuguesa poderia ter buscado abrigo em qualquer uma das suas colônias africanas, mas, no entanto, incentivada pela Inglaterra, decidiu se estabelecer na América Portuguesa, em função do crescimento econômico da colônia e de sua posição estratégica que também possibilitava aos comerciantes britânicos o acesso às colônias espanholas. Muito por conta da localização, né, que hoje o território do Brasil se estabelecia e o seu peso para o mercado internacional da época. Né? E a colônia ela era a colônia mais rica para a coroa da época. Né? E um dos desdobramentos mais instigantes de todo o processo, até entender a independência, foi quando a família real, a coroa portuguesa, vem para a América Portuguesa. Né? Transforma no eixo do Império de Portugal a América Portuguesa. Vamos entender aí a família real e como ela vai se estabelecer aqui na América Portuguesa. A coroa portuguesa vem para o Brasil em 1808. Foi um momento extremamente conturbado. Logo após a morte de Dom Pedro III, que era o pai de Dom João VI, né, que depois vai se tornar, de Dom João, que depois vai se tornar Dom João VI, teve quem assumiu o poder de Dom Pedro III, o pai de Dom João VI, no primeiro momento foi a esposa, Maria I. Mas ela não teve capacidades, não declarou incapaz de governar a coroa portuguesa. E aí quem entrou foi o seu filho, Dom João. E ele esteve atrelado à direção dos negócios do reino. Dom João VI, quando chega ao poder, aqui um pouco, né? Dom João III, Maria I, que era a rainha de Portugal. Nasce seu filho, Dom João VI, que assume Portugal em 1792. Vamos lá. E aqui é a ordem cronológica de como vamos estudar. A invasão de Portugal em 1807, chegada da família real em 1808, por aí vai. Dom Miguel, que vira rei de Portugal. E Dom Pedro I, que vai virar imperador do Brasil e por aí vai. Então, a família real, ela vem para... A família real portuguesa vem para a América Portuguesa. A família real portuguesa vem para a América Portuguesa por conta dos conflitos com os franceses, né, quando ocorre a invasão de Napoleão no território português.
uma nova sede para a monarquia portuguesa, Brasil, né? Depois de mais de 50 dias de viagem, parte das embarcações portuguesas aportou em Salvador, no dia 22 de janeiro de 1808, e depois seguindo para o Rio de Janeiro alguns tempos depois. Ainda em Salvador, o príncipe regente de Portugal, Dom João, ele decretou a abertura dos portos às nações amigas. Esse marco aqui é importante destacar, porque esse é um dos primeiros marcos para as transformações econômicas da América Portuguesa, e inclusive até mesmo das mudanças e percepções econômicas por parte da coroa portuguesa. Ele permitiu o comércio entre a América Portuguesa com outros países. Antes, o regime absolutista não permitia, pois tinha um domínio homogêneo por parte de toda a produção, quer dizer, tinha um domínio predominante por parte de toda a produção que tinha na América Portuguesa, a coroa portuguesa. E com a abertura, isso se espalha, né? Isso se expande, perdão, o mercado. Até então proibido pelo domínio metropolitano sobre a colônia. Tal medida atendia os interesses da burguesia industrial inglesa, principalmente a principal nação amiga de Portugal, né? E das elites agrárias e mercantil da colônia. Isso beneficiou muito a Inglaterra, porque a Inglaterra que estava pós a Revolução Industrial, estava em ascensão no mercado internacional. Em 1810, já no Rio de Janeiro, com Dom João assinou uma série de acordos com a Inglaterra, que foi o Tratado de Comércio e Navegação e o Tratado de Aliança e Amizade. O Tratado de Comércio e Navegação concedia privilégios alfandegários à Inglaterra, que pagaria somente 15% da tarifa para os produtos vendidos na América Portuguesa e em outras regiões do Império Português, enquanto os próprios artigos portugueses pagariam 16% e os demais países 24%. Isso gerou uma insatisfação entre os comerciantes e produtores portugueses na colônia. Isso já foi um dos primeiros sinais ainda de desgaste com a colônia. E teve também um tratado de aliança e amizade também com os ingleses, que concedia privilégios aos cidadãos ingleses dentro dos territórios portugueses. Todos poderiam praticar a religião protestante no território colonial, o que até então era proibido. E os que cometessem algum crime, por exemplo, seriam julgados por leis e juízes ingleses. Quem vai ser a capital do Império Português, né? Será o Rio de Janeiro. A família real sai de Salvador, se estabelece no Rio, toda a corte portuguesa. Uma enorme mudança no cotidiano das cidades vai ocorrer. Só para vocês terem ideia, em 1808 atracaram no porto 855 navios. Desses total, 90 navios eram estrangeiros e cerca de 50 provenientes da Inglaterra. Eles traziam todo tipo de mercadoria, tecidos, louça, ferragens, pentes, livros, perfumes, entre outros. Predominantemente essas mercadorias eram inglesas. Desembarcaram também vendedores, marinheiros, artistas, diplomatas, entre outras pessoas que traziam novos costumes, interesses e necessidades. Esse período a cidade possuía entre 50 a 60 mil habitantes, o Rio de Janeiro. Mais de um terço da população de habitantes era composta por africanos, escravizados e libertos. Africanos escravizados e libertos, que um terço dessa população. O crescimento desordenado da cidade, que viu sua população aumentar cerca de 20% em um único ano, levou a Dom João a permitir a instalação de manufaturas na colônia, que vai lembrar que era proibida desde 1785, não permitiu nenhum tipo de atividade de manufatura a coroa portuguesa no território, na América Portuguesa. A coroa de Portugal na América Portuguesa. A medida, entretanto, pouco favoreceu a economia local, pois não era possível concorrer com os produtos ingleses oferecidos a preços baixos em grande quantidade. Mesmo permitindo a manufatura, pessoal, só para lembrar, foi uma atividade de produção
com divisão de trabalho, onde se produzia, não em larga escala, mas em produzir uma quantidade muito maior do que quando era o formato manual, de trabalho manual ou artesanal. Tá bom? Por isso que o processo de industrialização do Brasil foi bastante tardio, porque durante muito tempo a coroa portuguesa não permitiu nenhum tipo de incentivo que pudesse caminhar, ou permissão, né, incentivo ou permissão, que pudesse caminhar para as mudanças das atividades produtivas. A cidade que a corte portuguesa encontrou, como é que estava essa cidade? Né? É muito distante dos padrões europeus, vale lembrar. Não tinha nenhum tipo de atrativo urbano, vamos dizer assim, nem arquitetônico. O que deve se destacar sobre a cidade é que a cidade ficava espremida entre pântanos e morros, e suas ruas, construídas sem planejamento, eram escuras e mal cheirosas, vamos dizer assim. Não existia fossas e nem esgotos. Imagine como não seria o Rio de Janeiro nessa época. As melhores casas, obviamente, ficavam no centro da cidade, e essas melhores casas foram ocupadas pelos membros da corte. Em geral, eram sobrados de 2 ou mais andares, cujo terreno servia de loja ou habitação para os escravizados, e o andar superior de moradia para a família. E os mais humildes em, viviam em uma casa de chão de terra, de parede de pau-pique. Pau-pique é técnica de construção que usa a trama feita com a madeira ou bambu estralaçado e barro. Então, nessa época, pessoal, uma grande variedade de mercadorias costumava ser vendidas de porta em porta. Quitute, verduras, frutas, papel de cheiro. Se as mulheres fossem escravizadas, seu ganho eram dando às suas senhoras. Eram dados às suas, os ganhos eram dados às suas senhoras. Se fossem aforreadas, a venda era uma forma de obter algum sustento. Observe as portas e janelas que aparecem nas imagens abaixo, e elas eram feitas de gelósia, trama de madeira que impedia a passagem excessiva de luz e reduzia a visibilidade para que os que passassem pelas ruas não pudessem ver, né, o que estava acontecendo internamente. Aqui um pouco do que era o cenário do Rio de Janeiro. E esse comércio, né, mercado informal. Faço essa questão aqui de Dom João. Qual foi as primeiras iniciativas da corte aqui no território de transformação do ambiente urbano? Dom João VI, chegando aqui, se estabelecendo aqui, ele foi incisivo. Vale lembrar que ele promoveu o perfil do império, né, promovendo guerras, né, estabeleceu o perfil do império, né, promovendo guerras. As guerras de Dom João, por exemplo, quando se instalou o governo do Rio de Janeiro, João decretou guerra à França, obviamente por conta da forma de como a França tinha tinha dominado Portugal na Europa, território europeu, e ele decretou a guerra à França e determinou a invasão à Guiana Francesa no norte da América do Sul. E foi ocupada e só devolveria em 1817, quando teve o desdobramento dos Congressos de Viena, que já estudamos aqui, né? Já logo, principalmente após a queda do Império Francês. Outra área de conflito militar foi a banda oriental do Rio da Prata, onde atualmente se encontra o Uruguai. Dom João planejava incorporar essa região ao Brasil, seguindo os interesses da dona Carlota Joaquina, sua esposa e irmã de Fernando VII, rei espanhol deposto pelas tropas napoleônicas.
Em 1821, a região foi incorporada ao Brasil como província cisplatina e, posteriormente, se tornará independente e se tornará um país chamado Uruguai. Em 1808, por meio de uma carta régia, D. João decretou a guerra justa contra os botúricos. Essa declaração de guerra foi estendida posteriormente a outros grupos indígenas. A medida favoreceu as investidas contra esses povos, ampliando a violência da colonização, estimulando a tomada de terra dos nativos e escravizando os derrotados. Dom João teve um papel incisivo de mais colonização e mais violência contra os povos nativos. E aí eu finalizo essa primeira parte. Vou deixar essa segunda parte para falar a volta de Dom João VI a Portugal, né? Falei só basicamente como chega a coroa portuguesa, como é que se estabelece, como é que está a situação, a relação com a Inglaterra. E aí na segunda parte eu falo sobre a volta da coroa portuguesa para Portugal. Então é basicamente isso, pessoal. E até mais. Tchau, tchau.